Em fevereiro de 2020, a The Boy Scouts of America entrou com pedido de falência e se preparou para entregar pagamentos de um fundo de compensação de 2,7 bilhões de dólares a qualquer pessoa que tenha sido molestada como membro dos escoteiros. A organização disse em um comunicado à revista Time: "Estamos devastados pelo número de vidas impactadas por abusos passados no escotismo e movidos pela bravura daqueles que se apresentaram. Seria o maior pagamento por abuso sexual da história americana. Também seria uma circunstância inimaginável em uma América anterior. Aquele, isto é, que via os escoteiros como uma das instituições mais consagradas do país." O documentário soberbamente concebido Live no Tracy, o Lu, quinta-feira, tem a tarefa de revelar como a outrora reverenciada organização caiu em desgraça, e o faz com uma clareza brutal que é uma de suas armas mais potentes. Logo após a falência da Boy Scouts of America em 2020, mais de 82 mil reclamantes de abuso sexual se manifestaram contra a organização antes de um prazo determinado pelo tribunal para participação em um acordo de 2,7 bilhões de dólares. O caso parece ser um impulso para o documentário Live no Tracy, estreando no Tribeca Festival 2022 antes de seu lançamento teatral, em 16 de junho, e transmitido no Hulu. Seus criadores, coprodutores Ron Howard e Brian Grazer, diretora Irene Taylor, evitaram a malícia excessiva em sua acusação, embora seja difícil não ficar paralisado pelo desprezo vivo com que seu filme explica o que a liderança dos escoteiros fez para gerar tantos processos. Na época da década de 1980, os escoteiros estavam sendo processados regularmente, invariavelmente por causa das atenções sexuais indesejadas visitadas aos escoteiros por chefes de escoteiros. Um deles convida um menino para acompanhá-lo em um exercício de perseguição noturna na floresta, um convite que o escoteiro aceita avidamente, apenas para descobrir que o único exercício em que o chefe dos escoteiros estava interessado era colocar as mãos dentro da cueca do menino. Embora o abuso sexual desenfreado e o encobrimento sejam um foco, a diretora Irene Taylor, indicada ao Oscar por co-dirigir o curta-metragem The Final In, passa um tempo significativo explorando a marca americana de torta de maçã dos Scouts e a maldade que espreita dentro seu ethos. A organização centenária mantém arquivos sobre voluntários inelegíveis desde a década de 1920. A Lista Vermelha, como era conhecida na época, foi confundida com o esforço para erradicar os comunistas e não os molestadores de crianças. Citando preocupações com a privacidade, a organização sem fins lucrativos tem sido inflexível em manter os arquivos em segredo, nunca compartilhando voluntariamente as informações com as autoridades. O jornalismo impresso proíbe os repórteres de escreverem na primeira pessoa. O jornalismo de TV apresenta os repórteres com mais destaque, mas eles ainda não se entrevistam em suas reportagens. Embora os documentários sejam menos rígidos sobre essas regras, é pouco ortodoxo, para dizer o mínimo, ver apresentando um de seus 5 produtores creditados com tanto destaque, e posando-o como um terceiro entrevistando-o e detalhando seu histórico biográfico. Quem sabe quantos de seus depoimentos são roteirizados? A reportagem que Jacques faz sobre os escoteiros é capturada pela câmera, e seu telefonema com a consultora da organização Raquel Rosenblatt, conduzido do que se assemelha a um pátio de contêineres, parece particularmente performático. É de se perguntar sobre a versão do filme a entrevistar repórteres que de fato cobriram os escândalos dos escoteiros. Jacques faz alusão ao fato de que existem vários advogados representando diferentes reclamantes, mas o filme limita suas entrevistas apenas aos afiliados à CRIO Janci LLP, uma empresa especializada em casos de abuso sexual. Eles são definitivamente especialistas, especialmente porque o sócio da empresa, Peter Janci, também forneceu representação no caso Lewis. Por mais nobre que esse trabalho pareça, porém, os advogados não estão oferecendo seus serviços pro bono. O assunto de seus interesses financeiros no caso nunca é abordado. Live no Tracy, às vezes beira se tornar o que parece ser um infomercial para um caçador de ambulâncias, especialmente quando Stephen CRIO, fundador da CRIO Janci, tem um momento para chorar diante das câmeras. A textura e o valor de produção do filme são raros entre os documentários. A fotografia de Peter Hutchins, Nick Midvick, Peter Richardson e Lauren Miller às vezes é impressionante, especialmente durante as cenas filmadas em Lonoke, Arkansas, acompanhando uma viagem de caça feita por John Humphrey, líder eleito do Tort Claimants. Comic que serve como para reclamantes representados por diferentes procuradores. Live no Tracy aborda um tema urgente e transmite verdades essenciais.
embora suas transgressões narrativas não sejam tão flagrantes quanto o documentário Roadrunner, que emprega a voz de Anthony Bourdain gerada por inteligência artificial. Ainda nos perguntamos se o fim justifica os meios.